Hello. Can anybody hear me? No dia 17 de setembro de 2023, uma usuária chamada Saori Chun fez um post nos fóruns da Lost Media Wiki pedindo para identificar um painel de um mangá que ela havia encontrado em uma edição da revista Vogue japonesa. A imagem que ela disponibilizou é essa, que como vocês podem ver, não dá para identificar muita coisa nela, além de parte de um rosto de uma personagem, junto com algumas caixas de textos que, dado a qualidade da imagem, não são muito legíveis. E além disso, outras informações foram dadas, como o fato desse suposto mangá ter sido lançado antes de novembro de 2006, que é a data em que esta colagem foi feita, aparecendo na revista que foi lançada em maio de 2007. Inclusive, existem algumas imagens dessa edição que foram postadas em um fórum que foi salvo pelo Wayback Machine. Porém, essas imagens em questão estão em baixa qualidade, tendo links para download inativos. E além disso, houve tentativa de encontrar esse mangá através de uma pesquisa reversa por imagem que não trouxe nenhum resultado. E em um outro post dessa mesma pessoa, feita desta vez em um fórum do site Anime Planet, podemos encontrar uma imagem um pouco melhor e sem edição desse painel presente na revista, podendo ver até mesmo um segundo personagem um pouco mais abaixo. Algumas propostas foram dadas, tentando principalmente identificar essa personagem. A primeira sugestão dada indicava as semelhanças dessa personagem com a Misato de Evangelion, dado principalmente pela parte que temos do cabelo. Outro palpite indica as semelhanças com o estilo de arte de um mangaka chamado Masakazu Katsura, conhecido por séries como Vidgirl AI e Is. Essa pessoa inclusive postou uma imagem de uma personagem chamada Iori Yoshizuki, deste último mangá citado, que também apresenta algumas semelhanças. Porém, até hoje, esse painel não foi identificado, dado pelo fato também que essa é uma busca bastante jovem que não chamou muita atenção ainda. Na verdade, existe uma grande quantidade de mangás perdidos. Eu fiz até um vídeo há bastante tempo atrás comentando sobre algum desses casos. E um mangá perdido bastante interessante se trata de um trabalho inicial de um artista bem popular atualmente, que no caso é o Hirohiko Araki, mais conhecido por ser o autor de Jojo. Um dos seus primeiros trabalhos conhecidos é um one-shot chamado The Bottle, que foi produzido em 1978. O artista fez esse mangá para participar da 14ª edição do Tezuka Awards, tendo como um dos prêmios a possibilidade de ter seu trabalho publicado em uma edição da Weekly Shonen Jump, a revista que ele posteriormente veio a publicar a sua obra mais conhecida. Porém, esse one-shot não ganhou essa competição e por causa disso, ele nunca foi mostrado ao público de nenhuma forma, fazendo ele estar perdido atualmente. O único material sobrevivente desse one-shot é um desenho do que se acredita ser o protagonista dessa história, que está vestindo roupa semelhante à dos faroestes, o que nos dá uma pista sobre o que se trata essa história. Mas fora isso, não sabemos mais nada sobre essa obra, que talvez esteja perdida para sempre, dado a dificuldade de contatar o autor ou qualquer pessoa envolvida nessa competição, que dado ao tempo que se passou essa competição, a possibilidade deles terem um exemplar desse one shot é bastante pequena. Durante todos os anos 2000, algo que era bastante popular na internet eram os clássicos mundos virtuais, sendo um tipo de jogo focado bastante na interação de jogadores em um ambiente virtual. Foi nessa época que surgiram jogos que definitivamente você conhece, como é o caso de Clube Penguin e Habbo Hotel. Porém, além destes, era possível encontrar nessa época uma grande variedade de jogos sociais, dos estilos mais distintos possíveis, os quais, em sua maioria, você podia jogá-lo diretamente do seu navegador. Porém, ao passar dos anos, a popularidade desse tipo de jogo caiu e muitos jogos perderam parte massiva da sua base de jogadores, fazendo com que eles tivessem que sair do ar. E dada a natureza desses jogos, a grande maioria deles se tornaram mídias perdidas após o seu fechamento. E um desses casos se trata de um jogo criado pela própria Google, isso mesmo. Lançado em julho de 2008, o Google Lively foi um jogo 3D baseado na web que foi inicialmente muito comparado a jogos como
Second Life, que como vocês podem ver tem um visual bem anos 2000. Nele você podia criar o seu avatar e customizar o seu quarto e interagir com outros jogadores a partir de mensagens de textos e com animações pré-feitas. Nada muito diferente do que já existia em outros jogos semelhantes. E essa foi a principal crítica dada a esse jogo, que não chamou muita atenção durante o seu lançamento, fazendo com que apenas 5 meses depois do seu lançamento, a Google anunciasse o fechamento dos seus servidores, tendo seu fechamento definitivo acontecendo em 31 de dezembro de 2008. E desde então o jogo está completamente perdido, com nenhum recurso do jogo tendo sido recuperado. Atualmente possuímos apenas algumas gameplays do jogo disponíveis, que dado também a obscuridade do jogo, não são muitas. E ainda continuando nos jogos, outro jogo perdido se trata de uma build de um jogo da banda Metallica. Sim, eles quase tiveram um jogo, chamado Metallica The Game, também conhecido como Damage Inc. Esse foi um projeto de um jogo em mundo aberto com a temática da banda americana, que estava sendo desenvolvido pela Black Label Games, pensado para ser lançado para o PlayStation 2, o Xbox original e o PC, tendo seu desenvolvimento datado entre 2003 a 2004. Um trailer para o jogo foi disponibilizado em uma versão do CD do álbum da banda chamado Saint Anger, lançado em 2003. O trailer está atualmente disponível no YouTube. Contudo, ainda durante essa época, o jogo foi cancelado por motivos desconhecidos, algo que foi confirmado pelo próprio James Hetfield, o frontman do Metallica, em 2010. Houve até uma tentativa para retomar o projeto para o PSP, porém esse projeto também foi cancelado. Essa build inicial do jogo nunca foi vazada, sendo que além do trailer possuímos apenas algumas artes conceituais, onde podemos ver os membros da banda como personagens do jogo e uma gameplay disponível. E agora, chegando na parte do vídeo onde falamos de algumas músicas misteriosas, temos alguns casos que ganharam certa popularidade recentemente, sendo elas músicas que temos apenas uma parte delas, com uma grande parte da música estando atualmente perdida. A primeira que eu gostaria de falar sobre ficou conhecida como Try to Smile Again. Essa música foi postada em um site chamado spiritofradio.ca em 20 de março de 2005, sendo que essa música está na internet há mais de 20 anos, já que, na verdade, parece que ela é procurada pelo menos desde 2003, podendo ser considerada uma das Lost Waves mais antigas ainda não identificadas. Foi postado nessa data um trecho de 30 segundos em baixa qualidade dessa música misteriosa, que com base na sua letra teorizada ficou conhecida como Try to Smile Again, também chamada de I Can Make You Smile, e eu irei deixar um trecho dela para vocês ouvirem. Não existem muitas informações disponíveis acerca dessa música em particular. Uma das coisas que sabemos é que quem postou essa música inicialmente na internet era conhecido como Marek, e ele é provavelmente um polonês, e ele gravou essa música em uma rádio de Viena, na Áustria, entre 1986 a 1987. Essas informações estão presentes em um comentário feito no upload mais famoso dessa música no YouTube, feito pelo usuário Akos, que afirma ter conhecido essa música na época em que ela foi upada na internet. Ele diz que ele entrou em contato com esse tal de Marek por e-mail. Ele também afirma que o Marek possuía a versão completa dessa música gravada em uma fita cassete, porém ele teria jogado ela fora, fazendo com que temos apenas esse trecho de 30 segundos disponível. E também o Marek comentou em um antigo reupload da música no WhatsApp Song em 2009, dizendo que lá em 2005 alguém teria identificado essa música, porém ele havia esquecido o
nome dela. Ou seja, se esse comentário estiver certo, esse é um caso de uma Lost Wave em que a música foi identificada, porém ela voltou a ser uma música misteriosa, pois não é encontrado essa identificação em lugar nenhum. Mas há um porém nessa história, já que se acredita que essa memória dele é uma memória falsa, como vista em um comentário feito por aquele mesmo usuário mencionado anteriormente, onde ele afirma que essa música nunca foi identificada. Então isso se torna uma questão de quem você quer acreditar. E uma das principais teorias é de que essa música seria de autoria de uma banda russa chamada Nekto, que possui um lançamento disponível datado de 1992, onde muitos comparam a voz do vocalista com a da música misteriosa. Afinal, muitos conseguem ouvir um sotaque russo na Try to Smile Again. Porém, nada foi confirmado. Afinal, existe muita pouca informação na internet em relação a essa banda russa. E outro caso que ganhou tração recentemente se trata de uma música de Eurodance / Italo Dance que ficou conhecida como Digital Girl, que eu vou deixar um trecho dela para vocês ouvirem em seguida. Essa música foi postada no WhatsApp Song em setembro de 2023 por um usuário chamado Red Into Vinyl, e na descrição desse post ele diz que encontrou essa música em um CD que pertencia ao seu pai, que tinha algumas outras músicas semelhantes, porém a Digital Girl foi a única que ele não conseguiu identificar. Parece que nesse CD essa música era nomeada apenas como Techno Mix, já que ela estava remixada com outras 3 músicas, as quais já foram identificadas. Após a busca ganhar mais atenção agora no início do ano, o usuário que inicialmente postou a música disponibilizou a foto do tal CD onde a Digital Girl veio, que no caso se chama Brilliant Volume 4, além de um link para baixar o CD completo, confirmando assim que a música de fato é real. Temos também uma lista com todos os nomes das músicas presentes nesse CD, com um áudio que contém um mix com a Digital Girl sendo a track 14, e de fato apenas ela no CD não foi identificada. E agora, indo diretamente para o Japão, temos uma mídia perdida que está relacionada a uma organização que é considerada por muitos como um culto. O Kenshokai é uma organização religiosa budista japonesa com sede na prefeitura de Saitama, que foi fundada em 1957 por Jinbei Asai, categorizada pela sua militância anti-China e por pregações apocalípticas, sendo derivada de um grupo que atuava durante a Segunda Guerra Mundial. Não existem muitas informações sobre eles na internet, especialmente na internet em inglês, não sendo um grupo muito conhecido fora do seu país. Uma das poucas coisas que eu encontrei foram algumas discussões no Reddit, onde algumas pessoas relataram suas interações com membros desse grupo, e a maioria delas foram bem esquisitas. Mas falando da Lost Media em si, o Kenshokai também chama atenção por promover algumas peças teatrais voltadas ao público infantil que apresentam valores e ideias defendidas por eles para as crianças, sendo que nessas peças eles se utilizam de personagens bastante famosos que aparecem nessas produções sem a devida autorização dos donos desses personagens. Existem algumas gravações dessas peças recuperadas que mostram personagens da série Doraemon que, segundo descrições dessas peças, seguem histórias muito diferentes das que vemos no material original, sempre fazendo referências ao Kenshokai, podendo ver inclusive os personagens zombando de figuras que são consideradas inimigas do grupo. Essas peças foram recuperadas entre 2015 a 2022, tendo atualmente 4 peças recuperadas que todas elas apresentam personagens de Doraemon. Porém, a organização promoveu também peças se utilizando de outros personagens populares, como é o caso da série Super Sentai Shuriki Sentai Oranger e o personagem Ampaman. Ambas as gravações das performances se utilizando desses personagens estão atualmente perdidas, tendo também um relato que diz que eles fizeram uma peça se utilizando dos personagens de Pokémon, porém a existência dessa peça em questão não é confirmada.
No dia 12 de setembro de 1992, um grupo de caçadores encontrou um esqueleto de um homem no Parque Nacional de Hardangervidda, na Noruega. O esqueleto foi levado até a polícia, que teorizou que ele pertencia a um homem que tinha entre 22 a 27 anos de idade, que tinha um porte físico bastante magro. Quase tudo relacionado a esse achado é um mistério. Quando ele morreu, a causa da sua morte e principalmente quem era esse homem. Acreditam, porém, que ele teria morrido enquanto tentava praticar escalada no local, sendo um alpinista amador que possivelmente morreu congelado. O que foi encontrado junto aos seus restos também podem dar algumas pistas, como escritas e embalagens de produtos alemães, indicando a possível nacionalidade dessa pessoa misteriosa, além de um ursinho de pelúcia que parece ter sido costurado várias vezes, que deu o apelido para essa pessoa não identificada, sendo o homem Teddy Bear. Esse é um grande mistério de uma pessoa não identificada que não foi solucionada até hoje, apesar de esforços conjuntos de autoridades norueguesas e alemãs. Entretanto, existe uma mídia misteriosa que poderia solucionar esse mistério, já que em 2022 foi ao ar um episódio de um programa norueguês chamado Asted Norge, focado em falar sobre mistérios não solucionados. Neste episódio, eles falavam sobre esse caso, e graças a ele surgiu um indivíduo que disse que se lembrava de ter visto um talk show alemão em 1998, onde ele diz que uma mulher teria ido a esse programa e falado que o seu filho teria desaparecido após fazer uma viagem para a Noruega. Esse programa em questão se trata do talk show Flig, que era apresentado pelo Jürgen Flig e esteve no ar de 1994 a 2005. Esse relato chamou a atenção e começaram as buscas por esse episódio em específico. O apresentador do programa foi contatado e ele disse que não se lembrava dessa história. E também a estação de TV onde o programa era transmitido também foi procurada e ela moveu uma busca pelos seus arquivos, também não achando esse tal episódio. Logo, não se sabe se esse episódio em questão, com o relato da suposta mãe da pessoa não identificada, sequer tem existido. Afinal, nenhuma pessoa se lembra dele, podendo ser um caso de memória falsa ou até uma criação da pessoa que deu esse relato inicial, mas não se sabe ao certo. De qualquer forma, a identidade desse homem alemão que seu esqueleto foi encontrado em um parque nacional da Noruega ainda permanece um grande mistério.